Lembra do tempo em que a etiqueta era religião e política não se discutem? Hoje, no entanto, tudo parece girar em torno dessas questões, influenciando até mesmo a forma como educamos as nossas crianças. Como foi que chegamos até aqui? Olá, eu sou Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. No episódio 25 aqui do canal, sobre o tema As redes sociais estão destruindo a saúde mental das meninas, eu mencionei brevemente sobre a presença da ideologia de gênero nas escolas e como isso tem confundido as crianças. Porém, ao estruturar este tema, eu percebi que antes de abordá-lo diretamente, era essencial contextualizar sobre o ambiente escolar atual. Vivemos uma crise generalizada, manifestada na incapacidade dos jovens de desempenhar funções básicas na sociedade, seja para construir uma carreira, desenvolver um negócio próprio ou até mesmo lidar com relacionamentos e hierarquias. Há muitas justificativas convencionais para a crise educacional: falta de investimento, ausência de professores qualificados, impacto da tecnologia, famílias desestruturadas, entre outras. Todas essas explicações têm mérito, mas nenhuma delas isoladamente consegue preencher as lacunas deste problema. Após viver em diferentes países e identificar um padrão global dessa crise, cheguei a uma conclusão que, para mim, faz muito sentido. Há um projeto ideológico por trás do colapso educacional. Para embasar esta reflexão, trago as ideias do livro The Marxification of Education, de James Lindsay, traduzido para o português como A Pedagogia do Marxismo. Nele, o autor explica como a educação foi intencionalmente reconfigurada para promover uma visão de mundo específica, transformando a escola em um instrumento de militância em vez de um espaço para aprendizado real. Se esse assunto tira o meu sono, acredito que possa estar tirando o seu também. Então convido você a me acompanhar nessa jornada para entender como chegamos até aqui e, principalmente, o que podemos fazer a respeito. Se eu pudesse construir uma linha do tempo, desde a minha perspectiva de mundo, começaria nos anos 80, quando nasci em meio a uma realidade de hiperinflação e greves massivas em São Paulo. Passei minha juventude vendo manifestações de trabalhadores. Nos anos 2000, ao ingressar na universidade pública, fui confrontada com uma nova realidade. Os movimentos sociais não estavam mais restritos às ruas e aos protestos. Eles haviam se infiltrado em todas as esferas da sociedade, incluindo a educação. O que antes era reivindicação trabalhista se expandiu para pautas identitárias, transformando a cultura e a forma como as pessoas se relacionam. Deixamos aos poucos de ver como protagonistas das manifestações nas ruas a classe trabalhadora, para então testemunharmos o crescimento do movimento LGBTQIAPN+, que evoluiu de celebrações festivas para pressões legislativas que impõem linguagem neutra, uso de pronomes, intervenções médicas irreversíveis em crianças e a invasão de homens biológicos no esporte feminino. Movimentos raciais ganharam força, transformando criminosos em heróis sob a bandeira da luta contra a opressão policial. No Canadá, onde vivo hoje, vejo leis que suavizam crimes, tratam criminosos como vítimas e deixam as verdadeiras vítimas desamparadas. A liberação de drogas para, em nome de dar dignidade ao drogado, mantê-lo drogado. E como se não bastasse, temos a agenda da mudança climática, com narrativas apocalípticas que geram ansiedade crônica em jovens, convencendo-os de que precisam entregar sua liberdade e seu futuro em nome da salvação do planeta. Todos esses movimentos, embora distintos, compartilham um mesmo elemento: a influência sobre a educação e a cultura. O que vemos hoje é uma geração extremamente engajada, mas incapaz de conduzir a própria vida. Discursos inflamados sobre inclusão, diversidade, justiça social se tornaram a norma, enquanto habilidades básicas para o mercado de trabalho e para a vida adulta são negligenciadas. O pesquisador James Lindsay diz que nos tiraram o direito à educação de verdade. E essa grande fraude pode ser resumida assim: nossos filhos estão sendo ensinados em escolas freirianas. Mas o que isso significa? O adjetivo vem do nome Paulo Freire, um educador brasileiro que teve uma enorme influência na forma como a educação é pensada hoje.
Você deve ter ouvido falar dele, conhecido como o patriarca da educação brasileira. Quem era Paulo Freire e quais eram suas inspirações? Vou começar falando sobre suas inspirações porque acho que fará mais sentido para vocês entenderem a sua forma de pensar. As suas obras fazem referências a algumas figuras icônicas da história. O principal deles é Karl Marx. De forma simples e direta, Marx foi um filósofo economista e sociólogo alemão do século XIX que enxergava a sociedade como um grande embate entre dois grupos, os opressores e os oprimidos. Para ele, os opressores eram os ricos e privilegiados que controlavam bancos, indústrias e até a cultura, impondo aos trabalhadores uma espécie de escravidão moderna. Segundo essa visão, tudo o que conhecemos, o trabalho remunerado, as regras de convivência, a estrutura econômica, seria uma forma de opressão. A solução? Uma revolução perpétua para destruir esse sistema e levar o ser humano de volta à sua essência. A foice e o martelo, símbolos do comunismo, representam justamente essa ideia, a união dos operários e camponeses para criar uma sociedade sem classes, sem ricos nem pobres. Parece uma teoria inspiradora, não? Mas para entender o impacto disso no mundo real, precisamos falar sobre aqueles que tentaram colocar essa ideia em prática. Talvez você já tenha ouvido nomes como Vladimir Lenin, Che Guevara e Fidel Castro. Esses foram alguns dos principais responsáveis por transformar a teoria marxista em regimes autoritários. Lenin, líder da Revolução Russa, queria impor o comunismo a qualquer custo. Seu governo resultou na morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Che Guevara, revolucionário argentino e um dos ícones da Revolução Cubana, ordenou a execução de centenas a milhares de opositores. Fidel Castro, ele transformou Cuba em um estado comunista e, para garantir que ninguém contestasse seu regime, milhares de presos políticos foram mantidos em cativeiro, enquanto entre 80 e 100 mil cubanos morreram tentando fugir para os Estados Unidos. Agora, se esse modelo trouxe tanto sofrimento, por que tantas pessoas ainda veem essas figuras como heróis? Até o final deste vídeo, espero que você mesmo saiba responder a essa pergunta. Com esse contexto, podemos entender melhor Paulo Freire. Ele nasceu em 1921 em uma família de classe média que enfrentou sérias dificuldades financeiras devido ao tumulto econômico e político daquela época no Brasil. Freire via o Brasil colonial como um paraíso perdido, um lugar pacífico e puro antes da chegada dos portugueses. Para ele, a colonização foi um ato de violência que marginalizou os povos originários e os camponeses. Esse Freire, profundamente ressentido, começou seu trabalho em educação focado na alfabetização de adultos nos anos 50 e 60. Mas sua abordagem ia além de ensinar a ler e escrever. Ele queria mobilizar os camponeses do Brasil para um levante contra a estrutura social vigente. Formar cidadãos politicamente engajados, prontos para questionar e resistir ao sistema. E é aqui que a influência de Marx e dos revolucionários entra na educação. O que Paulo Freire propôs não foi apenas um método pedagógico, mas um projeto ideológico. E o impacto disso até hoje é profundo. Como um militante comunista, suas obras giram em torno dos mesmos preceitos de Karl Marx, que estão impregnados por 4 conceitos básicos. Primeiro, a abolição da propriedade privada. Para Marx, os burgueses tomaram posse dos meios de produção e por isso existe a luta de classes. Para solucionar isso, é preciso eliminar a propriedade privada e transferi-la para o Estado, que administraria tudo para o bem comum. Segundo, a teoria crítica de raça. Aqui a propriedade especial é a branquitude, que precisa ser eliminada. Racismo sistêmico é a estrutura opressora que precisa ser combatida. A solução, então, é reverter o privilégio branco e redistribuir o poder para os oprimidos. Terceiro, teoria queer. A norma cis heterossexual é vista como uma propriedade especial. Qualquer padrão de gênero ou sexualidade é considerado um instrumento de opressão. A solução, então, é desconstruir qualquer conceito de normalidade. Quarto, educação como ferramenta revolucionária. Para Freire, a alfabetização tradicional é uma forma de opressão. A solução, então, é conscientizar os alunos para que compreendam a sua opressão e lutem por sua libertação por meio de uma revolução cultural.
Paulo Freire via a leitura e a escrita como ferramentas de transformação ideológica, rejeitando a educação tradicional em favor da educação dialógica, onde os alunos questionam e reinterpretam a realidade. Exilado durante o regime militar, Freire se tornou uma figura internacional, com o apoio de líderes como Dom Helder Câmara e acadêmicos como Henry Giroux. A sua influência se expandiu alcançando figuras como Papa Francisco e Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial. Nos anos 80, sua metodologia dominou a formação de professores, promovendo uma educação politizada, que daria origem ao que conhecemos hoje como educação woke. Em seu livro Política e Educação, Freire defendia que os professores atuassem como agentes de transformação, politizando os alunos para que rejeitassem a estrutura social vigente. Ele associava a educação a um renascimento ideológico, comparando-o à Páscoa cristã. E via a revolução como uma desconstrução do conhecimento objetivo, substituindo o professor tradicional por um facilitador. O método freiriano envolve, então, 3 etapas. A primeira etapa é mapear a vida do aluno para encontrar temas geradores de debate. A segunda etapa é estimular a problematização através de imagens relacionadas. E a terceira etapa é desenvolver uma consciência crítica voltada para o ativismo. Como funciona na prática? Imagine o seguinte cenário. Uma questão simples de matemática na escola. Johnny e seus pais estão a caminho de um parque de diversões que fica a 80 quilômetros de distância. Eles já percorreram 50 quilômetros. Quantos quilômetros faltam? Aparentemente inofensivo, né? Mas em mãos ativistas, até um problema simples como esse pode virar combustível para discussões ideológicas. O professor pode perguntar: quem já foi a um parque? E, ao descobrir que nem todos tiveram essa experiência, mudar o foco para questões de desigualdade, pobreza ou até raça. Mamãe e papai podem virar tema de debate sobre feminismo e gênero. O carro, por sua vez, abre espaço para críticas ambientais. O que começou como uma conta básica se transforma, assim, numa aula de alfabetização política. Agora, vamos explorar um segundo exemplo, a pedagogia drag. Trata-se de uma abordagem baseada em performances drag queens para crianças em idade pré-escolar e nos primeiros anos de escolarização. Uma atividade muito comum aqui no Canadá e nos Estados Unidos é o Drag Queen Story Hour, Hora da História com Drag Queens, que funciona como uma extensão da chamada pedagogia queer no universo da educação. O objetivo declarado vai além de estimular empatia pelas questões LGBT. O verdadeiro propósito é provocar nas crianças a ideia de viver de forma estranha, o que eles definem como uma oposição a qualquer padrão de normalidade, especialmente no que diz respeito a sexo, gênero e sexualidade. Um artigo sobre pedagogia drag, por exemplo, traz a seguinte explicação. Em um contexto mais amplo, encorajar a indisciplina coletiva ajuda as crianças a entenderem que podem mudar seu ambiente. Para qualquer criança que já tenha perguntado por que a um pai ou professor e ficado insatisfeita com a resposta, a drag pode esclarecer a arbitrariedade das regras e tornar a revolução irresistível. Mas o que isso significa na prática para o seu filho? O impacto dessa abordagem é claro. O seu filho é submetido a um ciclo contínuo de autoquestionamento e doutrinação. São feitos treinamentos de diversidade, equidade e inclusão, onde precisam repetir conceitos até que o aceitem como verdade absoluta. Isso é essencialmente uma forma de lavagem cerebral. Freire sabia disso. Ele sabia que, ao substituir a educação tradicional pela conscientização, criaria um exército de ativistas ignorantes, incapazes de produzir conhecimento, mas prontos para lutar pela revolução cultural. E ele dizia que, se esses alunos se tornassem fanáticos, a culpa era dos opressores. O modelo de educação freiriano não é apenas um programa escolar, mas sim um meio de controle total. O objetivo final é gerar uma sociedade onde a revolução nunca termine, onde o caos seja permanente e onde ninguém possa questionar o sistema sem ser taxado de opressor, homofóbico, racista, fascista, porque eles são os donos da virtude e do amor. Não é coincidência que muitos jovens, especialmente aqueles que se identificam como parte de grupos oprimidos, estejam deprimidos, violentos e vulneráveis a vícios. E mesmo os que não pertencem a essas minorias acabam sendo treinados por meio da chamada pedagogia do desconforto, a se enxergarem como vítimas do sistema.
Nessa abordagem, professores promovem dinâmicas em sala de aula em que os alunos formam círculos e são incentivados a se imaginar como trans, gays, negros, homens pobres, entre outros. Como isso termina? Basta olhar ao redor e observar a hegemonia do discurso. Qualquer ideia que desafie essa narrativa e promova um debate genuíno é rapidamente reprimida, cancelada, banida. As democracias estão colapsando porque, em ambientes verdadeiramente democráticos, o marxismo dificilmente se sustentaria. E já começamos a ver os frutos amargos dessa utopia: miséria, ignorância e uma sociedade cada vez mais condicionada à servidão. Paulo Freire deu uma enorme contribuição para esse projeto revolucionário, traduzindo a ideologia marxista para o ambiente escolar e criando gerações incapazes de pensar por conta própria, mas altamente treinadas para lutar por uma utopia que nunca chegará. O perigo desse processo está no fato de ele ser sutil e camuflado. À primeira vista, o currículo escolar ainda parece o mesmo, com matérias tradicionais como matemática, história, ciências. No entanto, o conteúdo central dessas disciplinas é desviado para discussões intermináveis sobre conceitos geradores e sentimentos, enquanto o ensino formal vai sendo deixado de lado. O mérito acadêmico foi abandonado em nome de uma falsa igualdade que nivela todos os alunos por baixo, mascarando desigualdades e ignorando os talentos e capacidades individuais. No Canadá, por exemplo, crianças frequentemente assumem o papel de facilitadores e preparam suas próprias aulas com apresentações baseadas em suas perspectivas pessoais. Mais um reflexo desse desvio pedagógico. E o que dizer dos livros? Em Ontário, o Ministério da Educação ordenou a retirada e até a queima de livros considerados inadequados ou não alinhados com a visão de igualdade, o que na prática significa banir qualquer obra publicada antes de 2008. Na prática, porém, isso significa apagar ideias e valores que não se encaixam no que hoje é considerável aceitável. Mais um passo na direção de uma sociedade que censura o passado em nome de uma ideologia dominante. O que eu encontro em destaque nas bibliotecas da minha cidade? Vamos lá. Livros como Gender Queer, uma novela gráfica que aborda relações sexuais e identidade de gênero voltada para adolescentes. The ABCs of Queer History, um livro para alunos da sexta série sobre a história de homossexuais, trans e outras identidades. If You Are a Drag Queen and You Know It, direcionado a crianças de apenas 5 anos que já se identifiquem como queer. The Lovers, um romance gay em destaque nas vitrines. Qual a minha visão de tudo isso? Paulo Freire desenvolveu seu método a partir de experiências com adultos e não com crianças. Essas teorias desconsideram totalmente as necessidades e limitações específicas da infância. O que uma criança aprende nos primeiros anos de vida fica gravado em seu subconsciente como uma verdade absoluta. E o que tem sido apresentado a elas? Uma visão enviesada, onde tudo é horrível, opressor e precisa ser denunciado, enquanto dizem que eles podem ser e fazer o que quiserem sem contexto, responsabilidade ou consequências. Sobre a sala de aula? A ideia de uma sala democrática onde o professor atua apenas como facilitador pode parecer moderna e inclusiva, mas sem uma figura de autoridade para guiar crianças, o que realmente acontece? O ambiente tende ao caos. Já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Pior ainda, esse modelo muitas vezes cria um antagonismo entre a escola e pais. Quando professores e alunos se veem como iguais, acabam se aliando contra a família, que deveria ser uma figura de referência e autoridade externa. Well, actually, in Canada, parents' rights are limited and children's rights are put ahead. So the child has the right to be protected from the parents when the parents behave badly. Essas práticas não surgem por acaso. Quando vemos drag queens em salas de aula interagindo com crianças, isso não é apenas entretenimento, é uma afronta à própria noção de inocência infantil e ao desenvolvimento saudável de cada fase da vida. Colocar adultos e crianças no mesmo patamar, especialmente em questões tão sensíveis como a sexualidade, é um abuso. Aqui no Canadá, vimos pais saindo às ruas em protesto contra a doutrinação e pelo direito de saberem quando seus filhos estão mudando seus nomes, sexo ou pronomes na escola. E qual foi a resposta do governo? Classificá-los como extrema-direita ou fascistas.
O discurso do primeiro-ministro dizia claramente que as crianças precisavam ser protegidas desses próprios pais. O que podemos fazer? Como sempre, quero convidá-los a uma reflexão profunda. É impossível ignorar o que está diante dos nossos olhos. As crianças não estão bem, mas nós pais também não estamos. Entregamos os nossos filhos para as instituições públicas ou privadas por tempo integral, porque nos disseram que tempo de qualidade era mais importante do que quantidade, e que se investíssemos todo o nosso tempo nas nossas carreiras ou em comprar aquela casa dos sonhos, tudo ia ficar bem. Mas o que vemos são famílias despedaçadas e pais, principalmente de adolescentes, aflitos, sentindo que perderam a conexão com seus filhos. E eu entendo essa dor. A adolescência já é uma fase desafiadora por si mesma. Imagine para crianças expostas a ideias destrutivas e doutrinadas a enxergar o mundo com pessimismo, revolta e desconexão, imbuídos de uma falsa virtude e odiando todos que se atrevem a trazer outra perspectiva. E quando chegam em casa, continuam sendo alimentadas pelo mesmo conteúdo, através de redes sociais, séries, TV, filmes e a mídia em geral. Minha mensagem aqui é simples, mas essencial. Não feche os olhos. Queira saber o que realmente seu filho aprende na escola e assista o que seu filho assiste. E mais importante, não desista dos seus filhos. Não caia na armadilha de achar que em algum momento eles deixam de precisar de você. Eles precisam, sim, de um lar que seja um porto seguro, um lugar para onde possam voltar, se expressar e ser ouvidos sem julgamentos, onde eles possam ser o que são, trazer suas dúvidas, expor suas dores para serem guiados com sua autoridade de pai e mãe. Lembro de uma música que eu ouvi muito na minha adolescência, Salvation, da banda The Cranberries. Em um trecho marcante, Dolores canta: Para todos os pais com noites sem dormir, amarrem seus filhos às suas camas e limpem suas mentes. Claro, não estamos falando de amarras literais. O que entendo dessa mensagem é o chamado urgente para nos mantermos presentes e conectados. Abrace seus filhos com força em cada etapa dessa montanha-russa que é o desenvolvimento. Limpe a poluição mental que eles absorvem lá fora com o poder do seu amor, da sua presença e dos valores que você deseja transmitir. E aqui está meu convite final. Busque os seus valores novamente. Traga-os à superfície e viva esses valores todos os dias com autenticidade, porque quando você faz isso, seus filhos sentem. E com o tempo eles vão querer viver esses valores também, ao seu lado. Se este conteúdo foi útil para você, por favor, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. E espero vocês no próximo vídeo, onde falaremos sobre a ideologia de gênero. Não percam! Gratidão